Boa noite. Boa noite, dona Jana. Mas é terapêutico. Não, Estragou. Mas o que é? O você que é que terapêutico? estragou. Tipo uma terapia. Mas não é. Mas não é. Ah, você estragou tudo, cara. Pô, você vai Tá ficar bom. chateada aí, tá vendo? Jana está Não. chateada oficialmente porque o tipo uma terapia começou de uma forma inusitada. Aliás, a gente estava Inusitado. ouvindo aí seu cunhado falando com seu sobrinho Verdade, eu vou deixar no no mudo, background. gente. Eu acho que a gente vai ter que mutar Deixarei hoje. no mudo. Não, mas espera aí, eu preciso que você leia hoje, porque eu não estou com livrinho, eu não ia viajar com livrinho, então, Eu assim, posso, infelizmente, eu terei que acompanhar aqui eu posso você ler. fazendo a leitura. Você pode me ajudar com isso? Pode? Então, ó, dona Jana, continuando o nosso Estamos Perdidos, que foi meu presentinho de aniversário, que você organizou, né? É ou não é? Você não vai falar comigo? É que tava no mudo aqui. Você É, vai? Não, mas você tem que falar, é porque as pessoas não estão vendo você. tá bom. Vou Entendeu? Então deixar. você tem que Aham. interagir. Você tem que interagir. Jana, você não Bora. está no Quem Sabe Faz ao Vivo. Não, eu sou meio ruim nisso. Vai, vamos ler, porque a Vamos. Fabi hoje vai abrir o tipo uma terapia com o mago e a cozinheira, dona Jana. Bora, gente. Então vamos lá. Vou ler aqui. Precisa compartilhar, né? Peraí. Precisa compartilhar. Compartilhei porque tem uma Compartilhar. galera que vai ver por vídeo. Ó, agora eu tô com minhas duas telas. Faz tempo que eu não uso duas telas, que lá em casa não tem. Mas aqui tô com Não, duas não telas. tem, não tem. Não fala assim que as pessoas vão achar que você está, né, passando Não, necessidade no Rio. não tô passando necessidade, gente. Eu não preciso de duas telas. Mas eu tenho Não apenas precisa. uma, porque por Ah, questão de espaço. Até tem as telas, né? Mas não tá lá no lugar. Então vamos exatamente. lá, meu povo. O mago e a Vamos. cozinheira. Deixa eu dar um zoom que eu fico melhor. Tá bom assim? Tá ótimo. Então vamos lá. A Fabi veio hoje no dia para ler o conto dela. Muito bom. Então Hoje é vamos lá, gente. especial, hein, dona Jana? Especial. O Mago e a Cozinheira, por Fabiana Pérez. Depois de uma longa caminhada, num dia cheio de contratempos, o sol quase se punha quando enfim puderam montar acampamento. Quase não se reconheciam uns aos outros. A tempestade de areia havia deixado todos iguais, vários montinhos de terra ambulantes. Estavam sacudindo a poeira das roupas, dos cabelos e dos lugares mais inimagináveis onde grãos do deserto tinham ido parar, quando o mago a avistou novamente. Fazia tempo que não havia. Ela ia e vinha da caravana sem avisar. Fazia parte da equipe de cozinheiros. E ele já havia visto de canto de olho aquela senhora escutando algumas conversas que tinha com o guerreiro. Ela saía furtivamente sempre que sua presença era percebida. O mago sentia a ânsia daquela mulher em aprender sobre os caminhos da pena e da escrita. Mas ela sempre olhava e ouvia de longe, sem nunca se aproximar, e jamais lhe dirigia a palavra. Uma vez, ele a ouvira contar uma história aos companheiros de lida. Uma sobre uma moça que fora parar no estômago de uma baleia, cheia de reviravoltas, jogos de palavras e poesia. Lamentavelmente, não pôde ouvir o final da história que tanto a aterrorizara e fascinara ao mesmo tempo, pois foi chamada para atender um caso urgente do Conselho de Guerra. Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ouvindo muito barulho Tá atrás? vazando um pouquinho de barulho. Faz o seguinte, eu abri aqui, eu vou continuar a leitura, você deixa no mudo, e aí a Tá, gente vai... Pode tá bom. ser? Pode. Tá, então paramos no Conselho de Guerra, né? Mas a luz do crepúsculo e o corpo ainda cheio de areia da tempestade lhe deram um disfarce perfeito para se aproximar sem ser notada. Ela estava sozinha, sovando uma massa, sentada de cócoras e resmungando. Quero saber o final da história da moça da baleia, falou o mago. Conta-me. A cozinheira se assustou, olhou em volta e percebeu que estava sozinha com o mago. Seus companheiros e companheiras esquentavam a água na fogueira e cortavam os grãos e legumes para a refeição da noite. Não tinha como escapar. Já esqueci. E agora estou trabalhando. Com licença. Esqueceste? Deverias então colocar no pergaminho tuas histórias. São interessantes. Assim, alguém como eu, que tive de interrompê-la no meio, poderia retomá-la. Não te parece um caminho interessante? Quem vai sovar a massa, assar o pão, fazer a comida? O senhor? Os guerreiros? Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso, não. Gosto de contar minhas histórias conversando e só. O tempo é algo que a gente cria e controla. Há o tempo de cuidar e o tempo de voltar-se para si.
quando tu poderás moldar suas histórias como moldas a massa. Há outros cozinheiros na caravana. Não sabes escrever? Posso ensinar-te. Ela ficou um longo tempo calada, olhando para o vazio. Lágrimas encheram seus olhos, sem se derramar. Ela tirou um pergaminho amassado de dentro da roupa. Eu sei escrever. Quer dizer, conheço a mecânica de escrever, ao menos. Conheço a mecânica do escrever, ao menos. Mas tenho medo. Veja como está arriscado o pergaminho. Nunca estou satisfeita. Acho que sempre preciso trabalhar mais na história. Nunca vai estar pronto. É muito diferente do que a gente elabora na cabeça e do que a gente conta em volta de uma fogueira, vendo e sentindo as reações. Tudo que escrevo, guardo escondido entre minhas roupas, meus pertences e não deixo ninguém ver. Minha hora já passou. Não sou jovem como guerreiro, com quem o senhor tanto conversa e que agora escreve. Queria ser assim, mas não consigo. O mago fitou a senhora com dureza no olhar e um leve sorriso de escárnio no rosto. Se a tua hora já passou, e a minha então? Isso é tolice de quem não quer se arriscar e deseja arranjar desculpas sem nem ao menos tentar. Já ouvi tuas histórias. Acabei de ler teu rascunho agora, e creio que tu deves sim escrever e perseverar. Não te compara ao guerreiro. Cada qual tem uma jornada, que começa no tempo certo, pois começar é o tempo certo. Tu disseste que não tem tempo? Cria-o. Espreme-o como espremes o limão que temperas o peixe. Encontra-o e aproveita o que der, com o pouco ou o muito que encontrar. Assim como fazes com as sobras que reaproveitas para o dia seguinte. Medo? Sempre haverá. O frio na barriga que nos perpassa antes de botar a pena no pergaminho, medo do desconhecido, do que a história vai nos revelar. Mas não teme o julgamento dos outros. Só escreve. Aguardo tua história escrita daqui a 2 dias. A princípio, a senhora se revoltou. Xingou o mago em pensamento, mas o comichão tomou conta dela. Havia entendido e aceitado o desafio sem precisar nada falar. Arrancou o pergaminho amassado da mão do velho, guardou-o, deu as costas ao mago e voltou a sovar com mais intensidade. Precisava encontrar o tempo. Ele estava ali, em tantos lugares, em tantos entretempos e entretantos. Ele só precisava enxergar e aproveitar. Ela só precisava enxergar e aproveitar. Naquele entrechoque com o mago, ela encontrou o empurrão de que precisava para se lançar no abismo. O mago se afastou, caminhando devagar, com um sorriso no rosto. E aí, dona Jana? Esse conto é muito bonito. Eu amo esse conto. Eu acho que. O que o pessoal tá rindo aqui? Ah, o pessoal tava rindo eu de acho que isso é outra. reação passada. É reação passada. Eu parou de compartilhar? Não, né? Eu tô vendo aqui ainda. Ah, pronto, Agora parou. Pra ficar melhor. Então, cara, eu acho que esse conto é muito legal porque ele fala sobre isso, sobre o tempo disponível e sobre prioridades também, né? Então, como a gente enxerga algumas coisas como uma não prioridade. Eu gosto muito daquela parte que ela pergunta pro guerreiro, tipo assim, pro guerreiro não, pro mago, né? Então beleza, vou ficar contando história. Quem que vai fazer o pão? Quem que vai cuidar das coisas, sabe? Que é uma coisa muito que eu acho que assim, a Fabi conhecendo a Fabi, sabendo que a Fabi é casada, tem filhos, enfim, trabalha e tal. É uma coisa que muitas pessoas, mesmo quem não tem filho, né? Mas acho que quem tem filho tem uma grande parcela da vida aí separada para cuidar de várias necessidades de uma pessoa que não é você, né? Então, eu acho que isso pega muito na escrita, né? A gente que não tem, sei lá, filhos, enfim, tem uma vida focada no trabalho, a gente já tem dificuldade de ter um tempo de falar, não, agora eu vou sentar para escrever minhas histórias e tal. Então, eu gosto bastante dessa história por causa disso, desse puxão de orelha aí do mago, que nasceu antes da existência da rotina, mas é a filosofia da rotina, né, menino Diogo? Cara, é filosofia. Tem muita coisa aqui para abordar, Fabi, mas eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito da sonoridade que a Fabi sempre traz na escrita dela. Eu gostei muito dessa coisa do
em tantos entretempos e entretantos. Para mim, foi um ponto alto aqui, mas é algo muito recorrente quando a gente pensa aí se vai dedicar o tempo que a gente tem a escrever, né? Porque a gente tem essa tendência de entrar quando a gente está pensando em fazer alguma coisa. Eu não sei vocês, mas isso é uma coisa que acontecia muito comigo, né? De estar sempre otimizando o nosso tempo, de estar sempre naquela de, cara, não, se eu estou com esse tempo livre, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer alguma coisa que com certeza Vou adiantar vai. o trabalho, né? A gente já falou disso no Vivências. Exato, exatamente. E quando a gente pensa, né, em escrever, e aí a gente tem o sonho, né, de publicar livro, de ser lido e tudo mais, é muito doido porque eu acho que a maioria dos escritores, né, da galera que se propõe a escrever e publicar, parte daquele princípio de, cara, tá, eu preciso ser bem-sucedido. Só que esse de o que é ser bem-sucedido acaba matando a maioria ali já no comecinho, né? Porque a gente entra naquela lógica de, se eu sou bem-sucedido, eu vendo milhares de exemplares, eu sou lido por milhões de pessoas, eu sou... Enfim, a gente entra numa lógica mercadológica mesmo, né, da literatura, e que é uma dinâmica que ela é muito cruel, né? Porque você sempre está se medindo a partir do outro, se medindo a partir de questões aí que você não tem controle algum, e aí você, quando vai pensar em escrever, você já desiste, que você tá tipo, porra, tem tanta coisa para fazer, tem louça para lavar, amanhã tem que levar não sei quem a médico, tem que cuidar de não sei o quê, hoje tem... Ou seja, você está sendo o tempo todo ali atravessado por um monte de coisa que está rolando, e como você tem, né, na cabeça aquela ideia de que tá, o objetivo é aquele lá, você começa a fazer uma matemática dura na cabeça e falar, cara, não vou nem tentar, tá ligado? Vou tentar, vou fazer outra coisa. Por quê? Por quê? Por que fazer isso? Por que eu vou dedicar o meu tempo a isso, sendo que tem pessoas aí que dispõem, né, de um tempo muito maior, de um caminho muito mais tranquilo e tal, e que com certeza vão chegar a esse sucesso. Então, a gente mudar também um pouco essa ideia do que é ser bem-sucedido, dá uma tranquilidade e acaba gerando tempo para a gente. Porque a nossa ideia de tempo, ela acaba sendo muito mensurada com o que a gente tem como objetivo, né? Então, se você tem como objetivo aquilo ali, eu quero publicar 300 livros, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá, participar de Bienal, realmente, talvez, para a sua realidade, aquilo ali não seja algo palpável. Mas, a partir do momento que você muda isso, que você está naquela de, tá, vamos lá, deixa eu me dedicar aqui. Eu não preciso vender milhões, eu não preciso vender milhares, eu quero escrever, eu quero ser lido, tudo muda. Você muda toda a dinâmica, você muda toda a régua, você muda toda a questão do tempo ali, que é muito uma questão de impressão também, né, Jana? Tô aqui meio mutada. Sim, eu concordo totalmente, mas eu queria destacar uma coisa, pensar uma coisa pequena aqui, um detalhe. Queria saber o que você achou da história da moça engolida pela baleia. Muito bom, né, cara? É muito isso, Eu não sei, acho eu que todo mundo amo. que é. Só acho que o Wagner não pegou essa fase da baleia. Mas eu acho que quando o Wagner chegou, rolou algum revival lá da A gente história da contou baleia a no história da grupo. Não sei baleia? se a Não gente chegou a sei. contar, mas eu acho que alguém chegou a comentar e Pode tal, ser. porque a história ressurgiu recentemente lá, né? Mas isso que a gente consegue vivenciar no grupo, né? No grupo de escrita, na trajetória do Fantástico Guia, para mim acaba sendo muito, e eu já falei disso até quando, no sábado que vocês me deram o presente, né? Que acaba sendo isso que vale a pena no fim das contas, que a gente está sempre com aquela coisa de, vamos aproveitar a jornada e tudo mais, e aquela coisa clichê, mas não é clichê por acaso, né? Então a gente vai criando toda um lore ali, uma cultura nossa mesmo, coisas que fazem sentido para a gente, piadas e coisas que, querendo ou não, já são parte do Fantástico Guia. Então, assim, estar perdido, não saber de tudo, é muito parte do que é fazer. É muito, na verdade, parte da identidade do Fantástico Guia. Se você está entendendo tudo que está rolando, algo está errado. Porque você não está ciente de que tem outras coisas rolando, certo? Exatamente, são muitas piadinhas internas que vão
se acumulando, mas é isso, né? A gente vai se reinventando também. Mas eu gostei muito dessa parte. Quando eu li essa parte, eu falei, Fabi fez uma piadinha aqui. Gostei, achei muito massa. Mas enfim, eu gosto muito dessa história porque eu acho que a Fabi, quando eu falei isso já, né? Quando eu propus pra galera a coletânea. O Wagner não sabe da história do. Então, eu conto rapidinho, Wagner. É bem simples, mas basicamente foi. Logo que eu mudei para o Rio de Janeiro, em junho do ano passado, ou julho, não lembro, foi a temporada das baleias, né? Das jubartes e tal. E eu sou apaixonada por baleia, né? Tem até a tatuagem aqui de baleia. E aí eu falei pro Diogo, cara, eu quero ver as baleias, não sei o quê, porque tinha lá uma empresa que fazia uns tours. Aí, beleza, né? Aí, nisso, eu falei pro Diogo, você quer ir comigo e tal? Aí o Diogo, tá bom, eu vou e tal. Só que aí a gente começou a ver os vídeos. Não, mentira, não reagir. Tá bom, eu vou e tal. Não é uma reação minha, você sabe disso. Vocês me conhecem o bastante para saber que isso não é uma reação verossímil minha. Então vai, fala a sua reação. Não, você descreve, vai lá, continua a sua história. Tá bom, enfim, aí eu falei para ele, vamos comigo e tal. Ele topou, de qualquer que seja a forma. Só que aí ele começou a ver os stories da empresa de turismo lá e tal, e eram uns barquinhos pequenos, assim. Daí eu Diogo, mano, eu não acredito, é esse barco que a gente vai? Aí eu, por quê? Cara, a baleia, tipo, isso aí, a baleia afunda facilmente, uma baleia. Aí ele começou a entrar na pira que a gente ia morrer afogado, todo mundo no barco ia com certeza ser afundado pela baleia, e que a gente ia morrer, que ia ser o fim do Fantástico Guia. Aí ele entrou na loucura, e toda vez que ele podia falar da caralha do barco que ia ser afundado pela baleia, ele falava. E aí foi engraçado que daí depois, logo depois, teve um caso de um cara que tava andando de caiaque, daí ele foi, tipo, a baleia meio que tentou engolir ele, assim, aí, mas ele deu tudo certo. Aí depois teve outro que o barco caiu, a baleia caiu em cima do barco e não, assim, ninguém nunca se machucou, mas, tipo, vários casos e o pessoal ficava mandando, olha aí, Diogo, o risco que você correu. Exatamente. Mas não precisa se machucar, Jana. Existe um dano emocional ali em você ser atacado por um animal daquele tamanho, sabe? Então, assim, é a natureza mostrando para você que você não é um animal marinho por acaso, entendeu? Então, assim, te coloquei na terra, então sossega teu facho aí, não vai nesse negócio de ir atrás de baleia, não tem nada a acrescentar às baleias, elas estão lá nadando, vivendo a vida delas, aí vai pegar um barco... Skylab, né? O Skylab. Esse vídeo do Skylab é muito bom, não tem nada, eu não tenho nada contra a baleia, mas não tem nada a favor também. Então, assim, ela que continue lá onde ela está e, assim, a gente não tem porquê. Imagina você né, lá baleando, e aí, de repente, tem um monte de gente perseguindo você com barco. Eu não estaria feliz com isso. O Wagner falou que ele só ficaria com cagaço se fosse orca. Foi bem na orca, viu? Da orca. Foi bem na época. A Maíra trouxe um ponto relevante também. Cadê? Se fosse pra gente ir pro mar, nascia com guelra. Do nada. Exatamente. Enfim, aí eu gostei que o Fabi resgatou essa época áurea aí do Fantástico Guia, foi muito bom nessa época, todo mundo, meu Deus! E aí eu lembro que ele mandou, gente, estamos indo, se nós não voltarmos, tipo, tomamos vocês, tipo, não, cara, e assim, várias tentativas de homicídio lá, eu testemunhei, sabe? Teve aquela família que botou os velhinhos, com certeza eles queriam a herança, porque ninguém leva um casal de velhinhos ali para um negócio daqueles, coloca eles dentro de um bote. Era um bote ali já, né? E aí, assim, a mulher foi entrar no nosso barco, escorregou, caiu dentro do barco. Eu não podia olhar para trás, porque eu não tenho controle algum, né? Se eu por acaso testemunhar ali alguma queda, eu reagirei da forma mais infantil possível. Então, assim, eu tentei me manter ali focado, olhando o oceano. Foi difícil. A Fer trouxe um tópico aqui também, Wagner, que a Fer falou que tinha a questão das baleias serem bebês, porque eu fui tentar argumentar com o Diogo, falando, Diogo, mas as baleias estão super na vibe de boa, elas estão só, tipo, as mães com os filhotes ali. Uma baleia filhote, com certeza vai tipo, afundar o barco. A baleia não sabe nem nadar direito. Aí ficou uma... Ô, Jana, na moral, você assistiu o Chapolin, certo? Você viu o bebê jupiteriano, não viu? Ou seja, o quê? O bebê jupiteriano, tu lembra do bebê jupiteriano? Então, bebês são pequenos por uma razão.
Tá ligado? Existe um porquê. Se você tivesse aí um bebê do seu tamanho, as coisas não iam ser tão legais. Então, existe um porquê. E a baleia, ela é um animal que é plus size, entendeu? Entendi, plus size, entendi. Enfim, Fabi, acho que foi muito legal. Acho que tem muito a ver com. Acho que eu comecei a falar isso, mas a gente acabou desviando. Mas eu pedi para as pessoas escreverem coisas ensinamentos que elas tivessem aprendido com você dessa forma metaforizada aí, né? E eu acho que a Fabi trouxe bastante dela, assim, da experiência dela. E eu gostei bastante dessa história. O Wagner falou que você caçou essa referência aí do fundo do baú. Você viu? Você viu? E ó, a Fabi botou aqui, ó. A princípio, a senhora se revoltou, xingou o mago em pensamento. E é aquilo que eu falei de ser xingado. Você tá vendo aí que eu sei que quando eu sou xingado é porque as pessoas gostam de mim, porque eu funciono assim também. E é isso. Todo mundo que faz parte do Fantástico Guia, em algum momento foi xingado em off, porque eu também não xingo, né, ao vivo. Mas em off eu falo, porra, Jana, fulano é foda. Com certeza já rolou isso com pessoas que eu gosto daqui, tá? Que são E todos presentes aqui. eu gosto muito dessa coisa meio grumpy, assim, da cozinheira. Eu gosto dessa persona dela, achei muito bom. Cara, eu não consigo, é muito bom reclamar das pessoas. É muito bom. Cara, sério. Porque assim, se eu fosse vocês, eu tentaria desenvolver isso, porque isso é terapêutico. Né? Você só reclama de quem você gosta. Não é Realmente. terapia, mas é terapêutico. Exato, exato. Então, é isso. Gostei de ser xingado em pensamento até aqui no presentinho, dona Jana. Os 100 soldados. Vamos lá, vamos ter a história da Maíra Maíra de que tá Paula por aí. Gonçalves. Aí a Fabi falou que o Exatamente. Mago também é meio grumpy, é verdade. Então foi tipo um clash of titans ali da grumpiness. Gostei. O mago é meio grumpy, mas ser grumpy é parte da vida. A Jana não é grumpy, ela não. Você não é grumpy. Depende, só um pouquinho, assim, Pô, depende, me depende. dá um exemplo de você grumpy aí. Ah, se a pessoa me enche o saco, eu sou grumpy. Com pessoas desconhecidas, eu sou. O grumpy, ele parte, ele já tá de saco cheio já sem a pessoa fazer nada. Entendeu? Isso é ser Não, grumpy. depende. Se eu tô Você de parte e voa outro lugar. TPM, eu já. Lá vai ela. Lá vai ela falar de hormônios, mas não Gente, eu estamos queria aqui para dizer isso que o hoje. Diogo ele não acredita em TPM. Ele acha que é tudo Não, uma não, grande mentira, mentira, farsa. mentira. E Eu não que toda acredito vez na que eu falo que eu TPM tô da de TPM. Jana. Eu não acredito na TPM da Jana, é só isso. Você quer É acreditar em diferente. TPM de quem? Da sua mãe que tá de menopausa? Meu amor, o problema é que você está sempre na TPM, porque você. Não. Tô falando, eu estou Errado. falando. Então tá bom. Então não vamos entrar nessa Vamos lá, discussão não. aqui. Os 100 soldados por Maíra de Paula Gonçalves. Você vai ler? Já melhorou o background aí ou Eu pedi pra melhorar, mas não rolou, então vai não ser rolou, assim né? Não mesmo. rolou. Aí tu tem que ser grumpy, cara. É nessas horas Não, aí. não Mas vamos vou fazer lá. nada. Vamos. Quer que eu leia? Eu tento ler e se tiver muito barulho, vocês falam? Não sei, você que sabe. Quer tentar? Tenta, vai lá. Quero. Mas eu acho que vai estar barulhento do mesmo jeito. Vamos lá. Então vamos lá, os 100 soldados de Maíra, de Paula Gonçalves, que está aqui e espero que venha no nosso encontrinho. Acho que vem também, já entrou lá no Verdade, grupo. hein? Ah, vocês estão lá no grupo já, né? Só Verdade. tá a Fer e a Fabi, eu acho, pessoal. Acho que ainda tá decidindo Não, se vem. Maíra. Maíra tá. A A Fabi. Fer e Fabi a tá no Maíra. Rio. Fabi Fer e tá a no Maíra. Rio. Então vamos lá. 100 soldados e apenas 100 haviam atendido ao chamado do velho general. Ele tinha se contentado. Não seria uma missão particularmente difícil, e era melhor ter poucas pessoas motivadas do que uma multidão dispersa. Acho que Ninguém eu vou ler. É esperava. melhor ler, é melhor ler, é melhor ler. Melhor? Tá. Então, Melhor ler. beleza. Então não adiantou, gente. Pedi, porém não deu. Vamos lá. 100 soldados e apenas 100 haviam atendido ao chamado do velho general. Ele tinha se contentado. Não seria uma missão particularmente difícil, e era melhor ter poucas pessoas motivadas do que uma multidão dispersa. Verdade. Gosto bastante disso. Ninguém esperava se deparar com aquele exército inimigo, quase 5 vezes maior. Quando soube que o mago estava entre suas fileiras, o general prontamente o convocou para a tenda do conselho. É bom vê-lo, velho amigo, disse o general. Então desviou os olhos para a figura imponente ao lado. Sua escolta? Meu escriba, respondeu o mago. O guerreiro sorriu e baixou a cabeça em cumprimento. O general olhou de um para o outro, de senho franzido,
Eu acabei franzindo o senho quando eu li. Eu sempre faço isso. Eu não consigo ler, franzir o senho sem fazer isso. Mas não havia tempo para entender gracejos de mago. Estamos diante de um impasse. O general retomou o tom solene da reunião. Não podemos avançar, mas recuar significa correr o risco de uma perseguição. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, disse um dos comandantes subalternos. Eles têm a superioridade numérica. Tudo o que podemos fazer é redução de danos. O mago alisou a barba. Acho que é a segunda vez que a gente tem uma referência meio Kill Bill. Eu ia falar isso, que da outra vez você ficou, alisou a barba. É que eu não tenho barba, né? Eu fui geneticamente prejudicado com isso. Eu só tenho um bigodinho safado aqui. E esqueci o nome desse bagulho aqui. Um cavanhaque. Mas você fica muito bem assim também, tá tudo bem. Fico não, mas tudo bem. Não necessariamente. Imagina você com barba, com uma barba sexy, ia ser... Não ia dar certo. Dizem por aí que barba é maquiagem de feio, hein? Joguei aqui. Então, imagina você, meu amor, que já é gatíssimo. Imagina se você tivesse barba. Sou gato, olha isso. Não necessariamente, disse ele, após ponderar por um instante. Nem tudo está perdido. Desanimados como estavam, os oficiais do Conselho de Guerra consideraram aquelas as palavras de um velho idealista e estranho ao campo de batalha. Eles já haviam desviado os olhos quando o general lhes chamou a atenção. Vamos ouvir o que o mago tem a dizer. Afinal, chamei-o aqui porque valorizo seus conselhos. O mago deu um breve aceno de cabeça, reconhecendo o elogio. Temos uma vantagem em nossa tropa diminuta. Todos que atenderam ao chamado o fizeram por convicção. Somos poucos, mas somos um grupo coeso, com habilidades diversas e disposição para a luta. O que garante que eles também não tenham tudo isso? Eles têm a certeza de que vão vencer. Não precisam fazer grandes estratégias, nem se preocupar em desperdiçar talentos jogando-os na linha de frente. O silêncio na tenda indicava que as palavras do mago tinham surtido algum efeito. Meu pelotão tem bons batedores, disse uma comandante. Somos rápidos e silenciosos. Os demais grunhiram em concordância. Podemos usar o terreno a nosso favor, sugeriu outro deles. Colinas ao sul e um bosque ao norte, perfeito para arqueiros em armadura leve. Um a um, os comandantes listaram as habilidades de seus subordinados. Uma estratégia começava a criar forma. Ao final, todos assentiram, satisfeitos, com a convicção de que poderiam vencer. O guerreiro havia permanecido em silêncio. Somente naquele momento, ele ousou se dirigir ao general. Senhor, gostaria de me juntar a seu pelotão nesta batalha. O escriba, o general encarou o mago por um instante antes de responder. Será muito bem-vindo. Na calada da noite, o batalhão do general se colocou em posição. O exército inimigo ainda dormia quando a chuva de flechas com pontas reluzentes os atingiu. Arqueiros correram pelos flancos e lançaram flechas incendiárias sobre as tendas de comando e carroças de suprimentos. A desordem tomou conta. Oficiais de alto escalão berravam ordens, mas o caos já havia se instaurado. O fogo se alastrava depressa, alimentado pela aguardente estrategicamente derramada pelos batedores durante a incursão da madrugada. O sol já começava a despontar quando o grande exército conseguiu se restabelecer. Entre tentativas de apagar o incêndio e se proteger das flechas, os oficiais conseguiram colocar as tropas em formação, mas já era tarde demais. O sol nascente os ofuscou quando se puseram em marcha. Foi só então que o general avançou de frente, com seu pelotão de infantaria pesada. O guerreiro se sentou ao lado dele. Quer que eu continue? Agora acho que o Gustavo foi embora. Então... Vai lá, que a minha voz está... Então vamos lá. O guerreiro se sentou ao lado da fogueira. Estava levemente embriagado após se juntar aos demais na comemoração da improvável vitória. Sob protestos dos colegas, ele havia se afastado para registrar os feitos do dia. Qual o problema?
O mago espiou o pergaminho por sobre os ombros do guerreiro. Sinto que não há palavras suficientes para o que aconteceu hoje. Escrevo, mas o texto ainda não reflete a realidade. Por que não usas a lição que aprendemos hoje? O guerreiro piscou, confuso. Por que conseguimos a vitória? Mesmo em menor número? Perguntou o mago. Porque posicionamos as pessoas certas nos lugares certos. Como éramos poucos, aproveitamos ao máximo as habilidades de cada um. Aí está a tua resposta. O mago se virou e voltou para o centro do acampamento. Após algum tempo de reflexão, o guerreiro finalmente entendeu a lição. Ele mergulhou a pena no tinteiro e escreveu exatas 100 palavras. Sob a cobertura da noite, ele se... Já, né? Apertei sem querer aqui. Sob a cobertura da noite, eles se arrastaram entre bosques e colinas. Furtivos, atentos, destemidos. Flechas brilharam como estrelas cadentes, em trajetórias certeiras. A chama da esperança se acendeu nos corações dos guerreiros em desvantagem, ao mesmo tempo em que o inimigo acuado decidiu atacar. O sol nasceu, vermelho como sangue derramado, para se refletir nas armaduras polidas daquelas 100 pessoas no campo de batalha. Em meio aos gritos de guerra e o choque entre espadas e escudos, o general marchou para a vitória absoluta. Naquela manhã, 100 pessoas de fibra e determinação deixaram seu nome gravado na história. Choramos, e foi assim que terminamos essa história com o quê? Com um peido. Um peidãozinho. Como eu falei, né? De ter 2 peidos. A gente já leu da Jéssica? Não lembro. Já. Já, né? Que tem um peido e agora a gente Aham. leu o segundo peido. Cara, eu adorei, mas vou deixar você falar antes. Vai lá. Tá. Não, eu acho que essa história também é super autoexplicativa no ensinamento ali, que é aquela coisa que a gente bate na tecla infinitas vezes quando a gente está falando aqui no Fantástico Guia, que é como você escrever ficção curta é tão poderoso, ou talvez às vezes mais poderoso do que você escrever uma ficção mais longa. A grande questão é que você tem poucos recursos. No nosso caso, a gente tem pouco espaço, poucas palavras, né? E aí você precisa empregar esses recursos de forma muito inteligente, muito estratégica mesmo. Então, eu gosto dessa ideia da batalha, porque é isso, você tem que dispor desses recursos da forma mais estratégica possível para você conseguir obter um resultado, muitas vezes, né, mais impactante, mais poderoso do que um romance, do que um conto de 5.000 palavras, né? Então tem flash fiction, inclusive, eu até lembrei aqui que o Wagner passou uma flash pra gente ler, eu não li ainda, eu deixei ela aberta, mas eu lembro que ele falou alguma coisa assim, melhor flash que eu já li e tal. Então, assim, o impacto que algumas histórias tão curtas deixam na gente é justamente porque aqueles recursos, no caso o espaço, no caso o número de palavras, foram bem empregados, né? Então, aqui eu acho que a analogia aí com uma batalha é incrível, e aí a Maíra meio que fez uma meta linguagem ali, uma meta brincar. O Wagner postou aqui de novo. Those we see at the Twilight Bridge. Então, acho que a Maíra fez aqui uma coisa, depois ela fez essa meta linguagem ali de ter uma história, um peido, né, no final, uma história com exatas 100 palavras, fechando essa história sobre você usar poucos recursos, e aí tem a brincadeira de, na história, ser uns 100 soldados ali, que é o que os guerreiros têm disponível, né? Então eu gosto bastante. O que eu acho mais legal é que sempre que a gente começa a falar sobre escrita, sobre o desafio que é escrever e tal, fica muito fácil de você traçar certas metáforas com a vida, assim, né? E aí, essa história da Maíra, ela deixa isso muito evidente, assim, porque a gente tem essa camada aí que se refere a escrever ficção curta, né? A camada que você trouxe e tudo mais. A gente tem também uma questão que eu acho que conversa muito com a história que a Fabi trouxe da questão do tempo, né? Da gente saber também posicionar a nossa energia, eu diria, no local certo, na hora certa, ser estratégico nesse sentido, saber que muitas vezes, por mais que você esteja confuso, que você esteja desanimado e tudo mais, você se organizar vai trazer um benefício, e você também, de certa forma, vai ter mais energia para poder encarar aquilo. Mas eu acho que a metáfora, ou a camada, né, mais interessante que eu absorvi desse texto foi a da gente mesmo, como um grupo, sabe? A gente se posicionando ali. Sim. Porque esse grupo, eu acho que é um grupo que foi se formando, acho que ele está em constante formação e reformulação, né? Mas a gente vê que, aos pouquinhos,
as pessoas vão se encontrando, cada uma na delas, no momento delas, assim. E eu acho que isso só funciona no Fantástico Guia pelo caldo que ele é. Pela doideira que a gente se permite ser, assim. Porque se a gente tivesse um negócio mais a ferro e fogo, a mais chicote e fogo o tempo todo, não funcionaria nesse sentido. Uhum. Mas o fato da gente estar sempre aberto aí a esse caos, né, as possibilidades, faz com que a gente veja aí uma galera investindo um pouco mais em tradução agora, investindo um pouco mais em poesia agora, investindo um pouco mais em linguagem de programação, né, Jorge, agora, e tal. E no fim das contas está todo mundo criando, no fim das contas está todo mundo escrevendo, no fim das contas está todo mundo, de certa forma, se organizando e reorganizando para conseguir chegar a objetivos que, de certa forma, acabam coincidindo, né, uns com os outros aí. Então, eu gosto muito dessa dinâmica nossa, assim, de um exército de várias pessoas, sabe? Cada um com suas especialidades e tal. Eu fico muito feliz com isso. Gostei bastante. Total. E a gente tem isso também. Nós somos poucos relativamente falando, né? Relativamente falando, que eu digo, em comparação a uma comunidade toda inteira, mas a gente consegue nosso espacinho ali, né? Pentelhando ali como bons soldados. Então, cara, sinceramente, assim, se a gente for pensar, né, em todos os coletivos que a gente conhece e tal, eu acho que a gente tem uma expressão boa, assim, sabe? Uma galera engajada, a gente está ali, sabe, firme e forte, a gente está conseguindo emplacar publicação, mas eu acho que mais importante do que emplacar publicação, porque publicação não depende só da gente, a gente está escrevendo, a gente está criando, sabe? Porque é foda, se a gente também for ficar mensurando por, vendemos história, não sei o quê, eu só teria sido validado como escritor esse ano. E há quanto tempo eu escrevo? Sabe? Então Não, também não com dá para mim ficar certeza. esperando validação do outro, sabe? Validação de revista e tal. A gente tem que comemorar, é importante isso, isso é algo que eu fui aprender também com o Fantástico Guia, que é importante comemorar algumas coisas, principalmente depois que a gente, sabe, investe tanto tempo, tanta energia, mas não dá para a gente usar isso como termômetro, não. Não, a gente tem que tomar cuidado com essa armadilha, né? A gente sempre fala isso, né? De se validar por coisas externas e tudo mais. Mas, assim, o que importa é que a gente faz barulho, independente de ser publicação ou não. A gente, como o Diogo falou, a gente escreve, a gente produz. Então, a gente, como um exército, tem sua efetividade, assim, dentro dessa metáfora, né? Então, gosto muito dessa história. E adorei quando eu vi lá, acho que foi a primeira. Acho que a Maíra mandou primeiro que a Jéssica. E aí eu lembro que eu olhei e falei, ai, caraca, que boa ideia, né? Porque a gente fala, o peido também já faz parte do nosso lore, assim, né? Então, coube bonitinho, assim, foi muito bom. Certo? Certo? Vamos de Lucas? Vamos de Lucas. Lucas Tecoté. Você quer que eu leia? Tecoté. Acho que tá tranquilo aí para ler agora, hein? Não, agora sim, agora acho que todo mundo foi embora, eu só fiquei. Todo mundo foi embora. É verdade, vamos lá, deixa eu compartilhar. Mestre de Forja, por Lucas Mestre Tecoté. de Forja, tá, vamos lá. Tá bom o zoom, né? Eu consigo ler. Então vamos lá. Foi um dia intenso de marcha, e a campanha militar parecia longe da conclusão. À medida que se aproximavam do fim, mais árduo parecia o trajeto restante. O guerreiro estava duplamente exausto, tanto por causa da expedição, quanto por sua dificuldade em terminar a obra que tinha começado a escrever no início da jornada. Aproximou-se do mago para desabafar. Quanto mais escrevo, mais longe parece que estou do final, desabou o guerreiro no chão, enquanto observava seu parceiro mexendo na forja. Estou exausto, concluiu, ofegante. Não devia ser começada por uma obra tão vasta. A arte da escrita é conquistada aos poucos, e com pequenos passos antes de abocanhar um pedaço maior, palestrou o mago, analisando o pedaço de ferro aquecido que tinha acabado de retirar da forja com garfo. Estou sem paciência para seus ensinamentos hoje, velho. Foi um longo dia, só quero descansar. Compreendo, acatou o mago, sem pestanejar, e voltou a atenção à forja. Trouxe o material aquecido para uma bigorna e, com um martelo, golpeou a lâmina com ferocidade. O guerreiro ficou calado, observando a atividade, até que desembuchou. Desde quando você conhece a arte da ferraria? Nunca me contou isso, atentou o jovem espadachim. Tu nunca me perguntaste, horas. Um estudioso, como eu, precisa ter diversas maestrias, além do fato de que instruir-se em vários campos enriquece muito a escrita. Lá vem o senhor querendo trazer uma nova lição. Por acaso é tudo motivo para uma nova aula?
Percebo que estás deveras exausto. Vou me abster de comentários por hoje, peço perdão, absorveu o mago, e voltou-se a se concentrar em sua tarefa. Martelou a lâmina em vários pontos, colocou seu monóculo para alisar de perto e depois golpeou novamente. Um processo demorado e paciente que levou um longo tempo. Durante todo o tempo, o guerreiro observou atentamente, como um bom aluno prestando atenção na aula. Porém, era orgulho demais para interromper e questionar. O mago percebeu a curiosidade borbulhando nos olhos do rapaz, como um vulcão prestes a explodir. Pegou a lâmina recém-motelada e voltou a aquecer a forja com o fole. Quando atingiu a temperatura desejada, colocou o metal novamente para um reaquecimento. Limpou o suor e se aproximou do rapaz que mordia os lábios e o olhava com um semblante curioso. O velho deixou escapar um sorriso de canto quando o silêncio foi enfim quebrado. Está bem, perdoe-me pelo meu comportamento antes. Pode me explicar por que o senhor aquece, resfria e reaquece a lâmina tantas vezes? Questionou o rapaz. O mago não tinha obrigação alguma de responder aquelas perguntas. Podia calar-se e deixar o espadachim correndo de curiosidade. Seria uma atitude razoável depois da malcriação de minutos antes. Entretanto, com a idade vinha experiência e serenidade para engolir o orgulho e aproveitar o momento para ensinar uma nova lição para o guerreiro. A arte da forja é sobre paciência e modelagem. Conhecer o fogo é importante, mas o crucial é entender que nada está pronto no primeiro esboço. O guerreiro franziu os olhos e encarou atentamente. Sabia onde aquilo ia chegar. O mago acariciou seu cavanhaque grisalho com um sorriso debochado e continuou. Ó. Lá vamos nós. O primeiro pedaço de aço só precisa existir. Depois dele vem a modelagem. Jana, peraí, rapidinho, desculpa. Eu sou debochado? Você é debochado? Depende com quem você está falando. Em geral, não. Quando você está ensinando, não. Quando você está ensinando, você é zero debochado. Não, só uma curiosidade que surgiu. Não. Desculpa. O primeiro pedaço de aço só precisa existir. Depois dele vem a modelagem. Não se preocupa com imperfeições na lâmina. Apenas despeja tudo sobre o molde. Depois que vem o processo de modelagem, onde martelamos as imperfeições para achatar e compactar o aço. Pode ser que ainda existam imperfeições. Então, por isso que reaquecemos a forja. Com o aço recém-retirado, podemos voltar a corrigi-lo com mais facilidade. É nesse processo, chamado têmpera, que iremos realmente criar nossa espada. Ele deve ser feito quantas vezes achar necessário, palestrou o mago, mostrando cada passo com paciência elegante. Quando terminou, entregou a lâmina na mão do guerreiro para que este pudesse visualizar o trabalho. Estava morna, o bastante para causar um susto no rapaz, que a largou desajeitado na bancada da ferraria. Mas agora, a espada não está pronta, notou o guerreiro, soprando as mãos. Claro que não, meu jovem. Agora vem a melhor parte, disse o mago, indo aos fundos e pegando sua caixa de ferramentas. Retirou uma pedra de amolar e entregou ao rapaz. O polimento. Nesse processo, deixamos a lâmina elegante, afiada e brilhante. É durante esse acabamento que precisamos da sutileza para criar uma espada única. É quando separamos os bons ferreiros dos amadores. Só depois disso é que podemos colocar um cabo e testar a arma. Agora me diz que isso não tem só a ver com espadas, disse o guerreiro. E por que dizes isso? O mago riu e saiu da ferraria. Passou pelo rapaz e deu um tapa amigável em seu ombro. Acho que tu tens um longo trabalho pela frente. Quando sua mão encher de calos e bolhas, quando o caminho parecer interminável, quando estiver pronto para largar tudo e desistir, lembre-se que ao fim do processo tu terás sua espada. Te vejo de manhã. Dona Jana, ninguém brincou não, hein? Legal, ninguém brincou. Eu gosto muito dessa história do Lucas, porque eu acho que também é uma metáfora muito direta, mas ao mesmo tempo muito orna muito assim com o que a gente sempre fala aqui, né? Que tipo, você tem que ter um rascunho para você poder trabalhar, chegar numa história e trabalhar uma história que inclusive tem muitas camadas e muitas máximas da escrita, né? E aí eu gosto que até no final ele brinca, né? Tipo, então tá bom, fala que isso aí não tem só a ver com a espada agora, né? Que é muito isso, que é o que a gente tá fazendo nesse livro inteiro, né? E que é o que o Mago e Guerreiro oficialmente, originalmente, né? O Mago e Guerreiro original é o que ele é. Mas eu gosto muito dessa mensagem aí de que você precisa ter primeiro uma base para depois você fazer a têmpera, para depois você polir aquele material. E eu gosto dessas duas mensagens secundárias, que é quem faz isso bem é quem realmente sabe o que está fazendo, né? Que o Lucas fala isso, é quando a gente separa um bom ferreiro de um cara que está só, né, fazendo qualquer coisa ali. E também tem a outra mensagem de você pensar, de você se motivar pensando no resultado. Então, assim, às vezes você escrever aquele rascunho, principalmente se você está falando de um projeto mais longo, né? E, sei lá, Wagner, por exemplo, aqui está mais do que
sabe disso melhor do que ninguém, né? Quando você tem um projeto longo, que você passa muito tempo, acho que é muito fácil você meio que perder de vista, assim, o que há no final, né? Então é muito legal ter essa ideia também de que uma coisa que tem seu valor, uma coisa importante, ela vai ter todo esse processo. Fazer uma espada não é rápido, assim como escrever uma história não é rápida. Não é? E é muito doido como... como é que eu posso dizer isso? Todo esse processo de escrita não é um processo fácil, né? Então, a gente acaba passando por vários e vários momentos ali de escrita e reescrita, e escrita e reescrita, e deleta, joga fora, escreve de novo. E, assim, algo que acho que acaba separando, né, um escritor que já tem noção do que ele faz, de quem ainda não se ligou em qual que é da escrita, é justamente saber quando você deve parar também de ficar punhetando a porra da história. Porque isso é uma parada que me pega muito, assim, principalmente porque eu vejo por aí, né, o pessoal dando oficina de escrita e se propondo a ensinar, a escrever e tudo mais. Eu vejo muitas dessas pessoas brincando com a insegurança dos escritores, né? A insegurança que as pessoas têm em nunca achar que está bom o suficiente, em nunca achar que está pronto, em não confiar no próprio taco mesmo, sabe? E querendo ou não, muita gente... Eu acho que eu tô me ouvindo pelo seu coisa. E fala mais agora. Foi. Melhorou? Parou? Não sei. Bom, deixa eu... Mas, eu tô me ouvindo porque eu tô aqui pertinho. Agora eu Então, tá peraí, eu realmente vou pegando. botar aqui. Calma aí. Mas isso é uma coisa que me pega muito porque você vê ali o tempo todo, né? Alguns escritores caindo nessa armadilha de eu vou pedir uma leitura crítica, eu vou pedir para tal pessoa revisar meu livro e ter... Assim, são processos que realmente são válidos, desde que você saiba o que você quer com isso e que você também entenda que a opinião de uma outra pessoa não é a verdade sobre o seu material também. Então, são tantas armadilhas aí, né, nesse meio do caminho, que fica meio complicado a gente ficar também delegando a qualidade do nosso texto aos outros o tempo todo. É claro que a gente precisa de outros olhares, a gente precisa de outras experiências, mas o que eu, e eu sei que a Jana também acabou entendendo no decorrer da nossa caminhada, foi que às vezes vale muito mais você ter um grupo e você ter pessoas que você gosta, que você confia, com as quais você possa trocar leituras, né? Essas pessoas aí acabam contribuindo muito mais do que você realmente contratar alguém para isso. E aí eu não estou falando de alguém que só vai ler e achar maravilhoso tudo que você escreve, não. Estou falando realmente de um grupo de escritores que está ali crescendo junto, amadurecendo junto, trocando experiências e tal. Novamente, o que a gente tem aqui com a relação que a gente tem com vocês, né? Porque apesar de, em alguns momentos, a gente se colocar em posições nas quais a gente lê e dá um feedback para vocês, ainda assim, na maior parte do tempo, a gente incentiva que vocês troquem leituras com vocês. A gente está o tempo todo batendo na tecla de que o que a gente acha ou deixa de achar pode ser desconsiderado a qualquer momento. A gente não é autoridade de nada, não existe isso. E o mais importante a gente também não oferece esse tipo de serviço, assim, justamente porque a gente sabe que, como guias aqui, a gente está se colocando numa posição que seria muito fácil a gente começar a vender serviço, a gente vai fazer leitura crítica, a gente vai vendendo isso aqui, mas não é algo que a gente realmente considere como sendo imprescindível para que você consiga escrever a sua própria história, né? A gente prefere seguir um caminho no qual as pessoas estejam livres para escrever o que elas conseguem e querem escrever naquele momento e que elas cresçam com isso, que elas possam ali, durante esse processo, aprimorar a arte da escrita, como o Lucas trouxe, né? Nessa coisa de você estar ali realmente aperfeiçoando e tudo mais. Mas é muito doido que o texto do Lucas ele já traz essa questão do cansaço. E aí eu vejo muita gente abandonando a escrita por isso, por esse cansaço, por achar que nunca está bom o suficiente, e aí toma rejeição, e aí cai na mão, né, cai na lábia aí de uma galera que nunca vai dizer que o seu texto está bom o suficiente,
vai estar sempre se colocando na posição de vou fazer leitura crítica para você, vou fazer não sei o que, sei lá. Vejo muita gente caindo nessa. E aí, se alguém me chama, cara, puta, foda-se também, tô nem aí. A questão é, tem muita gente que fica fazendo isso e fica, né, enrolando escritor e tal, se colocando em posição de autoridade. Manda essa galera merda, vai escrever o que você tem para escrever, escreve sua história, faça sua história com os defeitos que ela tem, com as qualidades que ela tem, e no fim das contas, você vai ter ali algo que é seu e você vai poder também participar do seu processo de criação, abrir o seu próprio caminho também. Acho que isso aí acaba sendo muito mais importante do que qualquer outro caminho no qual você esteja só realmente naquela posição de submissão, né? A gente tem até esse nosso lema, né, que é livre para criar seu próprio caminho, com base nisso, né? Exato. Antes da gente, acho que a gente pode ler o da Pamela, né? Agora já claro, são 9 horas, a gente vai ler o da Pamela. Pamela está mas aqui. antes, eu queria falar uma coisa engraçada aqui. E da Brenda também. E da Brenda, que é da Pamela e da Brenda. Que é o seguinte, quando comecei a seguir a receber as histórias e tudo mais, eu fiquei em dúvida se as pessoas iam te colocar na posição de mago, na posição de guerreiro, na posição... E na verdade, é uma grande mistura, assim. Eu acho que tem histórias que são muito... que as pessoas meio que... Eu vejo que elas meio que projetaram você e os seus ensinamentos no mago, mas tem muitas que a galera projetou você no guerreiro também, e que eu acho que não poderia ser mais apropriado, né? Porque você é justamente essa mistura, essa coisa de o mago guerreiro, a pessoa que tem essa visão, essa coisa mais bruta e física versus essa coisa mais intelectual e tal. Então, assim, eu achei isso bem legal, porque eu lembro que quando eu comecei a ler as histórias, eu fiquei, será que o pessoal vai presumir? Porque isso não foi o briefing, assim, gente, o Diogo é o mago. Até porque quando você lê a história do mago guerreiro original, não existe essa coisa. Claro que o mago ele tá vindo como uma pessoa que tá passando o ensinamento e tudo, mas quando você escreveu, você não tá se colocando nessa posição, pelo contrário, né? Você tá aprendendo pra caramba e... Então, enfim, eu só lembrei que você falou, você perguntou, eu sou... não é arrogante? Qual que é a palavra? Debochado. E aí eu fiquei pensando que muitas das coisas que as pessoas colocaram na história não são relativas a você como pessoa, porque às vezes você é um misto de vários personagens. Você, assim, vários personagens têm traços seus, assim. Enfim, só me ocorreu enquanto estava comentando. E quem não é um misto de vários personagens, eu tenho pena, porque puta que pariu, né? Vamos colocar isso... De ser uma coisa só é meio complicado, mas tudo bem. É verdade. Vamos para o último conto de hoje, que é o da Dona Menina Pamela. Olha de novo o teu reflexo na água. Gostaria de dizer que com isso vamos chegar na metade do livro, ó. Então tá andando mais rápido do que a gente imaginou. Vamos lá, vou compartilhar. Não tenho pressa. Também não. Tô curtindo cada momento aqui. Então vamos lá. Olha de novo o teu reflexo na água, por Pamela Gonçalves. O guerreiro estava ao pé da fogueira quando um dos outros soldados se aproximou. Tudo bem, guerreiro? Está sabendo que o escrivão do povoado lançou um jornal e vai publicar uma sessão de contos literários? O Manuel disse que pode marcar um horário para você ir à sede do jornal levar um texto, se tiver interesse. Notícia boa, não sabia dessa sessão literária no jornal. Talvez eu tenha algo para mandar sim. Eu vou pensar e depois procuro o Manuel se tiver alguma coisa. Isso, qualquer coisa é só falar com ele. Até mais, guerreiro, disse o soldado, afastando-se para cumprimentar outras pessoas. Depois da conversa, o guerreiro voltou para a cabana e passou horas lendo, procurando nos seus arquivos uma história digna de nota para publicar no jornal. Nada saltava aos olhos. Ele perdeu um bom tempo na tarefa de encontrar um texto já pronto, mas enfim decidiu escrever um novo conto. Nele, incluiu algumas coisas que gostaria de ter dito à sua amada depois da separação. Ao terminar, ficou meio apreensivo. Depois de ler a história outra vez, no entanto, se lembrou do mago lhe dizendo: o primeiro a gostar do que escreve precisa ser tu. Escreves algo que gostaria de ler. O guerreiro, então, admitiu gostar bastante daquele novo conto. Uma semana depois, lá estava ele na sede do jornal, sentado de frente para o escrivão. Este havia pedido para lhe chamar depois de avaliar sua história. O guerreiro observava enquanto o homem lia um papel com algumas anotações. O escritório era um cômodo muito amplo e bem arrumado. Então, guerreiro, eu gostei bastante do seu conto, mas para publicá-lo vou pedir que você mude o final. O senhor basicamente escreveu sobre um relacionamento amoroso, e no fim os personagens principais não ficam juntos. Isso precisa ser reescrito, disse o dono do jornal. Mas o objetivo era justamente esse. Eles se separam, mas o amor permanece. Não é apelativo o suficiente. Para o público, digo. A minha proposta é o senhor mudar o final para que fiquem juntos.
Depois de reescrever, volte aqui. A possibilidade de eu comprar a história é maior. Mas se eu mudar o final, talvez eu mude a essência da história. Vou precisar pensar sobre isso, tudo bem? Disse o guerreiro. Tudo bem. Leve o conto de volta e pense. Qualquer coisa, depois dessa alteração, podemos publicar a história nas próximas edições do jornal. O mais importante é que seja apelativo para o público. E o final conta muito para isso. O objetivo é vender cada vez mais exemplares do periódico. Espero que entenda. A sua história tem potencial, no entanto. A sua história tem potencial. No entanto, não posso publicar correndo o risco de os leitores não gostarem, disse o outro, já apontando para a porta do escritório. O guerreiro aproveitou a deixa para levantar, despedindo-se. Obrigado, vou pensar na proposta do senhor. Mais tarde, naquele mesmo dia, o mago passava quando viu o guerreiro pensativo à beira do lago. O aprendiz olhava para o papel que tinha em mãos e, de vez em quando, para o seu reflexo na água. Tudo bem, guerreiro? Como foi a sua ida ao jornal? Perguntou o mago ao se aproximar. Não foi ruim, mas foi estranho. Estranho como? Achei que quando tivesse a oportunidade de publicar em algum lugar de renome, a ideia de passar a vida escrevendo faria mais sentido. Então, publicar no jornal deixou de fazer sentido para ti? De certo modo. Por quê? Na verdade, o dono do jornal pediu uma mudança no final do conto. Disse que assim ficaria mais apelativo para o público e isso venderia mais jornais. No entanto, o final que escrevi parece, até agora, ser o único com algum significado para mim. Escrevi o desfecho falando de um amor que perdura mesmo quando o relacionamento acaba. Mudar isso seria mudar o sentido da história. E tu está tentada a escrever outro final, talvez mudando grande parte da narrativa pela oportunidade de ser publicado? O mago se sentou ao lado do guerreiro na margem do lago. Até certo ponto, sim, mas é difícil decidir. Ao meu ver, tu já se decidiste sobre o fim da história. Não é o final que gostaria de dar? Pois sim. Por outro lado, não seria tolice perder a oportunidade? Talvez não. Muitas oportunidades na vida não são oferecidas mais de uma vez. Não precisa disfarçar. Muitas oportunidades não são. Na vida não são oferecidas mais de uma vez. Não precisa te esforçar para caber na primeira delas. Guerreiro, olha de novo para o teu reflexo na água. Te liberta, sê quem tu és. Deixa a tua história ser aquilo que ela é. O guerreiro sorriu, enquanto a fala do mago começava a fazer sentido. Tô falando. Essa veio no momento boa demais, né? Não é? Não é? Vai, Jana, fala você muito primeiro. Bom. Essa história também eu acho que é uma outra que, assim, muito direta na mensagem de uma forma muito legal, né? Que é isso, a gente fala muito aqui, a gente sempre traz muito a publicação, essa coisa como uma conquista, e de fato é, né? Mas a gente acho que já falou em inúmeras ocasiões aqui, porque é realmente uma filosofia nossa, que tem coisas que a gente não é a favor, né? Eu digo eu, mas falo acho que pelo Diogo também. A gente não é a favor de sacrificar em nome de uma publicação, em nome de uma aceitação, em nome de uma oportunidade qualquer, né? E principalmente quando a gente está falando da história. Isso não significa, a gente já falou isso também inúmeras vezes, isso não significa que a gente acha que nossa história, do jeito que ela é escrita, é a melhor sempre e nada tem que ser mudado e nada tem que ser discutido. Acho que, pelo contrário, nós falamos muito da importância, né, de se abrir para críticas e também entender tudo isso, mas existe sim aí um limite de quanto vale você mudar a sua visão, a sua história, principalmente quando é como a história diz aqui da Pamela, quando é uma coisa que é muito importante para você, a mensagem que você vai passar é muito importante, porque uma coisa é, essa fala aqui não tá muito legal, tal, mas assim, você vai mudar a filosofia da história, você vai passar uma outra mensagem, uma mensagem com a qual você não concorda, né? Então, assim, isso não vale nenhuma publicação, não vale dólar, não vale nada, sabe? E isso não é uma coisa, às vezes, eu acho que pode, dependendo do contexto, pode soar meio arrogante, assim, sabe? Tipo, não, eu vou publicar só se eu puder publicar com a minha mensagem, que é a minha, é importante, é o que eu sei falar. Não, sabe? São coisas que é isso, é um equilíbrio, é uma prioridade, sabe? Às vezes eu acho mais prioridade você contar uma história realmente que você quer contar, do jeito que você quer contar, claro que com, né, abrindo espaço para edições, do que sacrificar tudo isso em nome de uma publicação, de uma venda aí de histórias. Concorda? Concordo, e é tenso falar sobre isso. Como ela também pegou um tema que é caro para mim, assim, porque essa história de você se fazer caber é meio complicada, né? E aí, quando isso também está relacionado aí à sua escrita, você tem que tomar muito cuidado em
em que buraco você está querendo se fazer caber também, né? Onde é que você está querendo se enfiar? Porque às vezes a gente começa a se moldar tanto, se cortar tanto, né? Acho que eu estou me ouvindo de novo, Jana. Opa, deixa eu pôr no mudo aqui. Para se fazer caber, que aí a gente acaba perdendo partes importantes da gente ou da história que a gente quer contar, né? Então, é claro que tudo isso é muito complexo. A gente precisa pensar bastante no que é que a gente está abrindo mão, se vale a pena abrir mão daquilo, se a história que a gente quer contar pode realmente se dar ao luxo de perder algumas coisas ou de ter algumas coisas mudadas ali. E aí entra novamente naquela questão que eu falei, né? De muitas vezes a gente está falando da escrita, mas a gente está falando da vida, né? Será que a gente realmente quer se fazer caber em certos locais? Será que estar ali sem que aquele local nos queira da forma que a gente é válido? Porque, no fim das contas, quem vai ter que lidar com isso, sabendo qual é a história real, é você. Porque para as outras pessoas vai estar tudo bem, vai estar tudo de boa. Aquela foi a história que foi publicada. É aquilo ali. A história é aquela, mas você sabe que não é. Você sabe que tem algo a mais. Você sabe que aquilo ali era para ser diferente. Você sabe que você pode ser diferente, a sua história é outra. E aí você que vai ter que lidar com isso depois. Você que vai ter que lidar com essa violência que você mesmo se Infligiu. infligiu. Perfeito. Se auto-infligiu. Então, você estar aí sempre, de certa forma, aberto a se mutilar, a se violentar, é meio complicado, né? Porque você perde a essência de quem você é. E é muito nítido, assim, né? E isso a gente... Sei lá, hoje em dia eu começo a olhar pra galera, assim, e às vezes me dá pena, assim, de ver algumas coisas. E pena é um sentimento muito merda, assim, pra você ter por outras pessoas, sabe? É um sentimento muito condescendente. Mas eu digo pena no sentido de, assim, algumas pessoas que são pessoas interessantes, assim, pessoas que têm potencial e tal, mas que elas se colocam num lugar de, não, eu não posso me portar de uma outra forma aqui, porque aqui eu sou ou eu estou. E aí aquela pessoa tá tentando tanto se fazer caber que tu não consegue mais enxergar quem é aquela pessoa, sabe? Então, eu, sei lá, vejo muita gente se perdendo na personagem aí nessa, aí tu olha pra pessoa, você conhece a pessoa fora daquele ambiente, você sabe que é uma pessoa com muito potencial, uma pessoa que, né, mas quando tá naquele ambiente, ou quando tá em público, ou quando tá, se coloca numa situação que se leva muito a sério e tal, para se fazer caber, e não vende. Ninguém compra, ninguém quer comprar isso, tá ligado? Quem quer comprar já tá se enganando, porque tá nítido que a pessoa não é aquilo, que a história não é aquela, né? Então, é isso. Quanto mais você tenta fazer sua história caber, menos ela é atraente, né? Menos ela conta uma história de verdade. E, porra, pra ficar lendo história de mentira é complicado, né, gente? E fechamento, hein? Para a sessão de hoje. Que fechamento, hein? O que Que você isso. achou das histórias de hoje, menino de Ah, ouro? eu achei que vocês não me dão um minuto de paz. É isso que eu Não. achei. É isso que É eu achei. Porque uma vocês... cabeça explodindo por minuto, por história. Por história, exatamente, cara. E vocês sabem exatamente onde pegar, né? Isso que é foda. O Isso, pessoal isso é foi o cruel, foda. né? O pessoal Não, deu uma. isso é o foda. Isso é o O foda pessoal deu uma. de você ter um grupo, porque as pessoas conhecem você. As pessoas sabem onde é que tem É, um meu ali filho. e tal, não sei o quê. E não daremos, o Jorge falou, e não daremos. Vocês são desses, cara. Eu tô ligado, tô ligado. Mas isso é bom. Lide com isso, Muito Dioguinho. agradecido, muito lindo. Ó, Pamela que tá aqui hoje. Fabi já foi, né? A Maíra Fabi já foi, acho que também ela tá aqui caiu, porque depois hoje. ela não. Não, ela não gostou do que você falou, eu lembro. Vai cagar, garoto. A Feira aqui falou, ó, The Ordeal of Being Known. Exato, exatamente. Então a The galera conhece Ordeal a of Being gente, a Known. galera sabe ali
onde é que o calo aperta e tal. Mas eu acho legal que aí vocês acabam trazendo à tona algumas coisas que a gente fala muito em off. Isso daqui tá gravado, né? Então, agora isso sai da nossa bolha também e chega em quem tiver que chegar no momento que tiver que chegar também, né? Essa bela mensagens, bastante. né? Ó, e semana que vem, Felipe Tazo, Vinícius Camargo, Maria Clara Lacerda, Rafael Juque e talvez dê para ler Thalissa também. Thalissa que está retornando. É verdade, Thalissa vai voltar. Thalissa vai voltar. Vai voltar. Agora, e aí, depois tem Jorge. Olha, depois tem Jorge, Lê e Vitor. Vai ser na verdade, eu acho que dá pra gente deixar aqui pro último dia, ó. Pro último dia não, né? Pro outro encontro. Porque ainda tem... Thalissa, Jorge, Lê e Vitor. Porque aí são 4 histórias, e aí a gente lê Rafael, Juque, Maria Clara Lacerda, Vinícius Camargos e Felipe Tazo. Então a gente tem 4 e depois mais 4. Mas depois ainda tem Atire as Crianças da Sala. Não, e tem tenda. O Mural dos Guerreiros. Isso, o mural. O Mural dos Guerreiros vai ser mais rápido, eu acho. Então, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente tem mais 2 sessões de terapia. Tá? Aí depois, na terceira sessão, depois que a gente terminar os contos regulares, a gente vai pro Tirem as Crianças da Tenda. E a gente, ao findar este episódio, a gente lê também o Mural dos Guerreiros Atribulados. Acho ótimo. Gosto. Então, mais 3 encontros a gente termina o presente. Fechou. Pode ser? Gosto. Concordamos, então, dona Jana? Acho que concordamos. Me sounds like a good plan. A gente teve 3? Foram 3, não foram? Quando? Até hoje foram 3 ou foram 4? Esse é o terceiro. Então vai ser isso, porque a gente chegou na metade. Vai ser 6. Esse é o terceiro. Exatamente. Então fechou. Na próxima, a gente já tem esses 4 continhos aí para ler. Então, vamos que vamos, hein? Fechadíssimo. Fechou? Então, ó, vamos para a gravação, para a gente poder dar tchau para o pessoal que está aqui com a gente. Mas vocês que estão assistindo aí gravado. Beijo, queridos. Beijo para vocês.